Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Profeta Isaías, capítulo de número 64. Isaías 64. A leitura será exposta aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia física, no seu aplicativo do celular. Texto do profeta Isaías é a porção da palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Eu queria muito a sua atenção. Eu quero ser o mais breve possível. Às vezes os ruídos nos atrapalham de ouvir aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Eu leio esse texto, irmãos, percebendo algumas das minhas instabilidades emocionais. Semana passada foi meu aniversário e eu fui acordado pela minha família com café na cama. Tinha muito doce no café da manhã, professor Michel, muito doce. E eu me lambuzei naqueles doces, abracei minha esposa, os meus filhos. E quando eu levantei da cama, eu peguei o meu celular. Havia ali uma notícia. E essa notícia ela vinha com algumas imagens que me angustiaram profundamente. E aquela minha alegria, a minha celebração daquela manhã foi rapidamente transformada numa angústia. E eu passei aquele dia do meu aniversário angustiado. Alguns dias antes, eu recebi um retorno de uma avaliação profissional. E alguém disse a meu respeito: não fede e nem cheira. Aquilo me atingiu como uma flecha. Me chame do que for, me chame de corintiano. Mas dizer não fede e não cheira me amargurou profundamente. E por vezes nós lidamos com circunstâncias pequenas ou grandes que têm a capacidade de roubar a nossa alegria, de roubar a beleza da vida. E por vezes parece que Deus se silencia para o nosso clamor. Por vezes nós oramos e parece que os ouvidos do Senhor estão indiferentes à nossa angústia e à nossa aflição. Eu tenho a impressão que essa é a experiência do profeta Isaías. Eu quero ler com você. E é interessante que o Velho Testamento vai dizer a respeito de você e de mim que nós temos duas partes: o nosso corpo e a nossa alma. O Novo Testamento vai aprimorar dizendo que além de nós termos corpo e alma, nós temos um espírito. Talvez entendendo que a alma são os nossos sentimentos, e por vezes o nosso espírito está salvo. A vida eterna está garantida, porque tem a ver com o sacrifício de Jesus. Nós estamos bem, o nosso corpo está bem, mas a nossa alma está angustiada, e isso rouba a nossa paz. Diz o profeta Isaías, capítulo 64: se fendesse os céus e descesse, Senhor, se os montes tremessem na sua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Verso 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tirastes porque pecamos, porque durante muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti.
porque escondesse de nós o teu rosto, e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro, e todos nós somos obras das Suas mãos. Não te enfureça tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o Teu povo. As Tuas santas cidades estão desertas, Sião virou um deserto, Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais Te louvaram, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruína. Diante de tais calamidades, como podes Te conter, Senhor? Ficarás calado e nos afligirá ainda mais? O capítulo 64 de Isaías, ele é muito especial, irmãos. Por volta do ano de 1950, perto de Jericó, foram encontradas em caverna alguns cilindros, alguns vasos. E dentro desses vasos foram encontrados fragmentos escritos em hebraico. E um desses fragmentos era exatamente o capítulo 64 de Isaías. Talvez seja o escrito mais antigo que você tem notícia da Bíblia Sagrada. Essa é a maior descoberta arqueológica do século passado. Mas o capítulo 64 é sobretudo especial porque ele marca a mudança profética. O profeta deixa de reclamar, de murmurar, de lamentar, e ele se coloca a clamar, ele se coloca em oração, dizendo: Deus, o Senhor que fendeste os céus, o Senhor que fez o fogo queimar os gravetos, o Senhor que derrotou os adversários, que fez a água ferver, vem em nosso favor. Nós acabamos de sair do encontro com Deus, irmãos, e esses dias são os dias especiais. Nós tocamos o sobrenatural, o extraordinário de Deus, e nós saímos aqui com o nosso coração queimando. Todos nós aqui nessa noite experimentamos de alguma maneira o extraordinário de Deus. Se pudéssemos abrir aqui para testemunhos, irmãos. Esses dias um irmão ali no fundo me mostrou um vídeo em que um homem encosta o seu carro, chega perto dele, saca uma arma, irmão, e descarrega a queima-roupa. Irmãos, não acertou um tiro nele. E ele me disse: eu estou aqui porque Deus me deu mais uma chance. Irmãos, são imagens chocantes. O rapaz saca a arma e atira na cabeça dele, irmãos. Você vê as coisas caindo no fundo dele e não acerta um tiro nele, irmãos. Um tiro. Eu falei: querido, valorize essa oportunidade. Eu olho para pessoas aqui, irmãos, e eu conheço muitos testemunhos do extraordinário de Deus. Há 20 anos atrás, irmãos, eu vivi uma vida de pecado, na iniquidade. E o meu filho teve sofrimento de parto. A medicina disse que ele não iria sobreviver. E passado muitos dias ele já estava em falência renal. Ele não passaria daquele final de semana. E eu fui convidado para orar numa igrejinha perto da minha casa. E cheguei lá, maioria de irmãs, somente o pastor e eu. E nós naquela manhã oramos, e eu experimentei o extraordinário de Deus. O meu coração se queimou, como os discípulos a caminho de Emaús. Mas eu guardei aquela experiência para mim. Em determinada altura, alguém virou para mim e me disse: olha, Deus vai te dar uma resposta ainda hoje. Mas Ele tem um convite para você. Você entrega o seu filho nas mãos dEle? Você entrega seu filho a Jesus? Eu não pestanejei, irmãos. Eu falei: ele já está nas mãos de Jesus. A criança desenganada, com falência renal, inchada, fazendo diálise. Em 3 dias, irmãos, estava em casa. Por algum motivo, irmãos, nós somos convidados para morar no fundo da igreja, cuidar da zeladoria, limpar a igreja, cuidar da instalação. Eu não sabia, mas eu aprendi a fazer. E as pessoas começaram a me dizer: você vai ser pastor. Eu falava: Deus me livre. Mas chega uma hora, irmãos, que as coisas vão convergindo. E por mais que a gente fuja do chamado,
chamado vai atrás de nós. E houve uma semana em que Deus trouxe algo com muita clareza ao meu coração: quem não avança, retrocede. E eu não queria retroceder, irmãos. Eu falei: Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Eu já ouvi muitas vozes, mas eu preciso ouvir a sua voz. E numa manhã dormindo, eu fui acordado por uma voz que dizia: Roger, você me ama? E eu tentava responder aquela pergunta e não conseguia. Pela segunda vez essa voz me questionava: você me ama, Roger? E eu não conseguia responder. Uma vez mais essa voz me indagava: você me ama? E eu não conseguia responder. E a quarta expressão foi: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, eu sempre tive dificuldade com o negócio de sonho, irmãos. Muita dificuldade. E Deus, do seu modo, me trata com sonhos. Eu tinha uma expectativa de que a minha esposa dissesse: não, larga a mão disso. Eu fui conversar com a Letícia só chorava. E dizia assim: eu sabia. Eu sabia. Quando eu fui alcançado pelo Evangelho, irmãos, eu tive a oportunidade de ser discipulado por um homem de Deus. E ele me dizia: estuda, Roger. Continue fazendo o que você faz, mas não deixe de estudar. E eu tomei gosto por essa coisa de estudar, irmãos. E eu tinha um sonho no meu coração de fazer um mestrado. E eu me preparei para isso, para esse sonho. Esse sonho era uma ambição pessoal. Era uma superação que eu queria vencer. E eu me preparei para essa prova, fui lá, fiz a prova, irmãos. Reprovei, não passei nem na primeira fase. Fazer o teste. E eu comecei a orar, dizendo: Senhor, eu entendo, se não for da sua vontade, tira isso do meu coração. Eu vou tentar mais uma vez, Senhor. Mais uma vez. Irmãos, uma semana antes da prova, o Senhor me entrega: eu queria cair naquela prova, irmãos, dizendo: estude esse livro. Você consegue acreditar nisso? Irmãos, eu passei em primeiro lugar no mestrado. Eu passei não. E nós poderíamos abrir, e eu vejo aqui rostos, irmãos. Eu tenho um amigo muito precioso que me dizia assim: cara, eu nasci para ser mandado. Eu sou um bom funcionário. Eu falava: querido, deixa Deus te usar. Para resumir a história, irmãos, esse amigo querido hoje lidera uma equipe com muitas pessoas. E eu vejo o extraordinário de Deus na vida dele. Eu me lembro do Marquinhos me contando que não podiam ter filhos. E num momento como esse de intercessão, o pastor Marcos vira para ele e diz: olha, daqui um ano você terá uma criança no seu colo. Irmãos, um ano depois, o Marquinhos e a Márcia estavam com o Pedro no colo. Sabe por quê? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os nossos ouvidos se percebeu, nem os nossos olhos viram Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Me lembro do Juninho, recém-formado. Roger, como é que eu vou pagar esse financiamento? Cara, é muito caro. Irmãos, o Juninho está abrindo uma clínica dele. E eu vejo Deus operando o extraordinário. E o meu olhar alcança um irmão precioso que algum tempo atrás estava perdido, não sabia para onde ia. E hoje eu olho ele com família, com filho, com esposa. E Deus operando o extraordinário na vida dele. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os seus ouvidos perceberam, nem os seus olhos viram Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O povo de Deus experimentou o extraordinário, irmãos. O mar se abriu, água saiu da rocha, comida caiu do céu, roupa não ficou velha. Mas o povo
permitiu que a vida ordinária se impusesse. Esse tempo é muito precioso, irmãos. Mas amanhã você vai ter que acordar às 6 horas da manhã, às 5 horas da manhã. Você terá que enfrentar os seus desafios. O 5º dia, o último, está aí. E talvez você tenha que escolher quais contas você vai pagar esse mês. E nós percebemos que a nossa vida ordinária, ela se impõe ao extraordinário. Em 20 anos, irmãos, 3 experiências extraordinárias. E vivendo uma vida ordinária, cotidiana, tendo que lidar com as minhas ansiedades, com as minhas preocupações. Durante 600 anos, irmãos, o povo de Deus adorou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Durante 600 anos o povo seguiu e disse que adorava Javé. Mas o povo se deixou vencer por uma vida ordinária. Esses dias eu saí para fazer uma caminhada no final de semana e era muito cedo. E eu encontrei um irmão muito querido, precioso, que eu convivi, que esteve conosco aqui, que passou pelo encontro. E aquele irmão estava embriagado, saindo de uma balada. Eu confesso que o meu espírito foi tomado de uma tristeza, irmãos. E o que eu vou dizer aqui, eu orei a respeito, meu irmão, minha irmã. Você que bebe socialmente e dirige o seu carro depois de beber socialmente, a minha oração é que você caia numa blitz, meu irmão, minha irmã. Você arque com as suas consequências. Porque você não tem o direito de expor a família de ninguém. A sua iniquidade não tem o direito de expor a vida de ninguém. O Brasil, irmãos, é um dos lugares mais violentos no trânsito. E nós estamos tão preocupados com a maconha do STF, mas o álcool é uma maldição na nossa nação, irmãos. Irmãos, essa porta continua estreita. A nossa comunidade tem uma característica, irmãos, de amar todas as pessoas. E todos são bem-vindos aqui. Mas nós não pactuamos, irmãos, com o uso de álcool. E a minha oração é que você perca o seu direito de dirigir o seu veículo. Que você arque com todas as consequências de expor a vida de alguém. Você não tem esse direito. O texto diz no verso 6, irmãos, que todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são trapos de imundícia. Todos nós murchamos, e as nossas iniquidades nos arrastam, nos distanciam do Senhor. É verdade, irmãos. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Mas as nossas iniquidades nos distanciam desse Deus. Iniquidade, querido, é um pecado que nós nos acostumamos a conviver com ele. Aliás, nós temos até alegria de expor ele nas nossas redes sociais. Por vezes eles estão nos nossos status. Isso a Bíblia chama de iniquidade. O povo de Deus se acostumou, irmãos, com o pecado. O diagnóstico de Isaías é real, irmãos. As nossas cidades estão destruídas. O nosso templo está destruído. As nossas coisas estão destruídas. Porque o povo foi levado para a Babilônia, irmãos, pelas suas iniquidades. Iniquidades e Babilônia são sinônimos, irmãos, de confusão. Você bem lembra que os homens orgulhosos, presunçosos, queriam fazer o World Trade Center da época, queriam fazer uma torre, queriam alcançar o céu, iriam bater no peito e dizer que eram igual a Deus. Essa é a origem de Babel, o nosso orgulho. E o resultado nós bem sabemos: confusão. Alguns versos antes, irmãos, o profeta Isaías diz para mim e para você: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o nosso Deus, e Ele nos deixa de ouvir, irmãos.
O profeta Isaías era sobrinho do rei Amazias. Ele fazia parte da família real, irmãos. Era um homem nobre, culto. Ele podia estar no palácio ou no templo, mas ele decidiu levantar a sua voz profeticamente para dizer para nós que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e ele nos deixa de ouvir. O extraordinário de Deus por vezes é manifesto pelo seu silêncio. E há uma constatação de Isaías que consola profundamente o meu coração. Ela está no verso número 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. O Velho Testamento não reconhece um Deus como Pai, irmãos. Reconhece um Deus como um soberano, como um Senhor, como um majestoso, como um general, como um poderoso. Essa é uma expressão, irmãos, que está muito à frente do seu tempo. Mas o Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro, Tu és o oleiro. Nós somos obra das Suas mãos. Aleluia. Nós não temos dificuldade, irmãos, de perceber a grandeza de Deus. Você pode sair daqui nessa noite, olhar para o céu, para as estrelas e perceber que isso não é um acidente dos cosmos. Você pode levantar pela manhã, olhar para aquele céu azul carregado de nuvens e perceber que não é uma conjunção de fatores do Big Bang. Você pode ir, irmãos, o barulho do mar parece Deus soprando dos nossos ouvidos. Você pode olhar para as pessoas que estão à sua volta e perceber que não existe ninguém como você. Carol e Celina, embora sejam gêmeas, irmãos, não são iguais. Talvez a nossa maior dificuldade não seja perceber a grandeza desse Deus. Aliás, o salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Talvez a nossa maior dificuldade seja perceber que nós somos barro. Não somente os nossos pés são de barro, mas nós somos barro. E dizer isso, irmãos, significa dizer que dentro de nós anseia, há uma necessidade por um relacionamento, irmãos, que não será oferecido por esse mundo. O nosso coração, a nossa alma anseia por uma qualidade de vida, de relação, que não serão saciados nas pessoas, mas somente em Deus. O matemático, irmãos, vai transformar isso dizendo o seguinte: há um buraco dentro de nós, do tamanho de Deus. Blaise Pascoal, Gabriel. Há dentro de nós um buraco, que só é preenchido em Deus. Dizer que nós somos de barro, irmãos, significa que, por vezes, os nossos problemas não são fisiológicos. Um tempo atrás eu descobri que estava com colesterol alto. Fui ao médico, ele fez alguns exames, me passou um medicamento e me disse: olha, Roger, você precisa mudar os seus hábitos alimentares, você precisa caminhar, você precisa voltar para a academia, você precisa andar de bicicleta, e daqui 6 meses você volta aqui para a gente repetir os exames e ver se você precisa continuar com esse medicamento, porque hoje você precisa dele. Eu falei: tudo bem, doutor, muito obrigado. Fiz o que ele mandou. Voltei lá, ele falou assim: você está liberado do remédio, mas continue fazendo sua atividade física, sua caminhada, andar de bicicleta, porque senão você vai ter que voltar a tomar esse medicamento. Esse era um problema, irmãos, do meu corpo fisiológico. Mas talvez a maioria dos nossos problemas, irmãos, dos nossos sofrimentos, estejam relacionados às nossas escolhas morais, aos nossos relacionamentos, aquilo que nós deixamos de resolver.
E perceber isso é dizer o que diz o profeta: nós somos o barro e tu és o oleiro, nós somos obra das tuas mãos. Sabe que não é errado sofrer. Aliás, é necessário sofrer. Sofrer é evidência de que você está vivo, de que há vida. Mas nós precisamos entender, compreender a raiz do nosso sofrimento. O Evangelho não é apenas uma manchete, irmãos. Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura. Mas o Evangelho é a vida dentro de nós. É Jesus dentro de nós. Para além do domingo à noite. Lendo esse texto, eu percebi que Deus quer fazer muitas coisas para nós, irmãos. Mas antes, há coisas que Ele quer fazer em nós. O apóstolo Pedro, irmãos, caminhando com Jesus, liderando aquela equipe, sendo aquele cara disposto a tudo. Jesus vira para ele e fala: Pedro, quando você se converter, você vai ser um cara top. Pedro estava salvo. Pedro fora chamado, mas Jesus vira para ele e fala: Pedro, quando a sua alma se converter, cara, você vai voar. Isso me consola muito, irmãos, porque a minha alma precisa ser convertida. Na sofisticação do pensamento de Paulo, ele vai dizer que nós somos corpo, espírito e alma. Para o nosso espírito, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Sopro de vida, salvação, eternidade. Nosso espírito, ele é eterno. Para o nosso corpo, nós recebemos o abraço do corpo de Cristo, a mão estendida, a mão que nos afaga, que nos levanta, a comunidade. E para a nossa alma, querido, não há outro remédio que não seja a palavra de Deus. O apóstolo diz: olha, não vos converteis. O barro, não tome a forma desse mundo, mas renove a sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa alma, irmãos, só encontrará cuidado na palavra de Deus. Essa palavra é apta a discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Nós vamos orar, queridos. O extraordinário de Deus, ele é dissolvido na nossa vida ordinária. E não se trata de negar as nossas lutas ou os nossos sofrimentos, mas se trata tão somente de reconhecer que nós somos barro e nós precisamos do oleiro. Você pode ficar de pé, nós vamos cantar uma canção. Se a iluminação puder diminuir, eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. Nós cantamos e reconhecemos que Deus é grandioso, poderoso, mas o convite do Evangelho para que você reconheça que você é barro e há um oleiro que pode moldar a sua vida. Vamos cantar isso, Mateus. Desde a antiguidade, desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. sendo grande, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei em quem você tem esperado,
Mas a palavra de Deus é que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Fique com seus olhos fechados. As nossas iniquidades nos levam para longe de Deus. E há pessoas aqui nessa noite que se distanciaram de Deus, que em razão das suas escolhas foram levadas pelo vento. E a profecia diz que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Jesus está te convidando para voltar nessa noite. Ele não está implorando, Ele não está se ajoelhando dizendo volte por favor, mas Ele está dizendo que te ama e te recebe, como aquele pai que ficou esperando o filho voltar de braços abertos, mas o filho voltou dizendo: pai, trata-me, eu quero ser tratado. Se você reconhece nessa noite que você é barro, que você precisa do oleiro, eu quero te convidar a voltar para Jesus, a dizer: pai, eu preciso de ti, eu tenho andado por caminhos tortuosos, eu tenho sofrido diante de ti, e nessa noite eu quero voltar a esperar em ti, porque eu sei que o Senhor trabalha por aqueles que esperam em ti. Quero te convidar, em nome de Jesus, a voltar para Jesus. Se você quiser levantar as suas mãos, se você quiser fazer um gesto de dizendo: Deus, eu estou aqui, eu preciso de ti, faça isso. Eu não vou te chamar, eu não vou perguntar o seu nome, é você e Deus, é você e o oleiro, é você está dizendo assim: eu quero descer, eu quero ser moldado. Diga: Deus, eu preciso de ti, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Volte, volte, você que está distante, você que tem sofrido, Deus quer trabalhar por você, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, por esses irmãos e irmãs que estão voltando, que decidiram declarar e reconhecer que são barro, que são frágeis, que precisam do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe, que o Senhor, ó Deus, os fortaleça, que eles recebam uma unção de fé, de fortalecimento para enfrentar a vida ordinária, as lutas, ó Deus, as tristezas, as angústias da vida cotidiana no Senhor, Pai. Por isso eu abençoo cada vida, Pai, como profeta, como sacerdote de Deus. Pega pelas mãos, Senhor, sustenta os teus filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho um segundo apelo, fique com seus olhos fechados, é você e Deus. Nós temos algumas olarias, irmãos, que funcionam na nossa comunidade. Nós temos mais de 30 olarias que estão espalhadas nessa cidade, onde reconhecemos que nós somos barro. Essas olarias se chamam pequenos grupos multiplicadores, que se multiplica lá, irmãos, com paixão e graça. Eu quero te convidar a reconhecer que é barro, a estar integrado a um pequeno grupo multiplicador, onde nós compartilhamos vida, onde nós olhamos para o nosso irmão, para a nossa irmã, e percebemos que a fragilidade dela por vezes é a nossa, e nós oramos uns pelos outros. Talvez essa seja uma noite de você decidir voltar. Nós estamos nessa semana inaugurando algumas olarias temporárias.
Nós receberemos cursos da Universidade da Família, homens, mulheres, casais, crianças, pais, finanças. E se você reconhece, irmãos, que é barro, que precisa de ajuda, eu quero te convidar a procurar depois ali o balcão, passar o seu nome. As inscrições, irmãos, são limitadas. Infelizmente, nós temos limitações. Mas se você quiser dar um passo nessa escada da fé, descer a olaria e reconhecer que precisa aprender, que a palavra que nos instrui, que ela é a nossa bússola, faça isso. O meu apelo é para que você dê um passo em direção a Deus, à comunidade. Amém?